Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, os que me assistem pela TV Senado, e antes de abordar o assunto que me trouxe a esta tribuna hoje, eu gostaria de registrar que hoje é o Dia Mundial de Combate à Diabetes, essa doença que acomete mais de 370 milhões de pessoas no mundo e cerca de 14 milhões de brasileiros, e que no Brasil, no ano de 2011, levou a óbito 58 mil brasileiros e brasileiras portadores de diabetes que, não sendo tratadas ou o tratamento não foi a contento, e com isso essa doença crônica, progressiva, teve esse obituário espantoso, matando mais do que acidente de trânsito no Brasil. Mas, senhor presidente, feito o registro, eu gostaria de ressaltar uma matéria que foi discutida e aprovada na CCJ a semana passada. O Senado Federal, nos últimos dias, ele tem tido uma pauta muito dinâmica, uma pauta de grandes discussões e muitas decisões importantes, não só no aspecto político, mas também em todos os aspectos da vida brasileira. E esse assunto de extrema importância, sobretudo no momento que vivemos na saúde pública do Brasil, passou um tanto quanto desapercebida, este tema, esta matéria. E o que eu gostaria de fazer esse comentário aqui, que é exatamente sobre a PEC 46, de autoria do senador Vitaldo Rego, e que eu tive a honra de ser o relator, que é a PEC que cria uma instituição pública que vai gerir e prover médicos para as mais diversas regiões do Brasil. Nós sabemos que o Brasil, há pouco tempo, através de medida provisória, o governo federal implantou o programa Mais Médico, o programa que já nasceu com a data de validade estabelecida, de 3 anos. E o Brasil, evidentemente, não pode viver dependendo de soluções para uma saúde gigantesca e complexa como é a saúde pública do Brasil, com medidas, digamos, temporárias, soluções temporárias, passageiras, medidas que já nascem com data de validade. Nós precisamos de soluções definitivas e duradouras. Portanto, a gente entende que o Mais Médico é uma medida, digamos, é uma intervenção temporária, por um período, mas não vai resolver o problema da saúde pública do Brasil. Por isso que esta casa, o Parlamento brasileiro, não pode deixar de continuar buscando as soluções definitivas para a saúde pública brasileira. Não podemos achar que está tudo resolvido, cruzarmos os braços e fazermos de conta que não temos uma tarefa ainda a cumprir, no sentido de construir uma saúde pública, ou pelo menos ajudar a construir uma saúde pública digna para o povo brasileiro e fortalecer o Sistema Único de Saúde. E é exatamente isso que foi feito na quarta-feira passada na CCJ. Nós aprovamos a PEC 46, a PEC que cria uma instituição pública que vai possibilitar uma carreira nacional do médico. E é exatamente esta carreira nacional do médico que vai levar o profissional médico, não de forma temporária, não pertencente a um programa, mas vai levar o médico às regiões de difícil provimento, e este médico ele vai trabalhar nessa região como um servidor. Ele vai ter os seus direitos trabalhistas respeitados, ele terá uma carreira cujo provimento será por concurso público, cuja a porta de entrada será pelo interior do Brasil e priorizando a atenção básica, sem, evidentemente, excluir os especialistas, que é a necessidade da rede. E esta carreira ele vai lhe oferecer a mobilidade necessária, vai oferecer a possibilidade de progressão e, evidentemente, uma remuneração justa para o trabalho que ele vai exercer. Então, vai também, senhor presidente, permitir que este profissional que está trabalhando nas regiões mais longínquas do Brasil, nos mais longínquos rincões deste país, que tem dimensão continental, vai possibilitar que esse profissional sofra uma avaliação contínua, permanente,
e essa avaliação ele vai levá-lo a um ranking. E este ranking, baseado na meritocracia, na avaliação e na antiguidade, vai permitir que esse profissional possa sofrer o benefício da mobilidade da própria carreira. Ou seja, o indivíduo que começa a trabalhar no interior do Brasil, ele vai ter a possibilidade, mediante as avaliações e ao seu desempenho, de ir progredindo pela mobilidade até chegar a um grande centro urbano, onde ele vai continuar trabalhando e exercendo dignamente a sua profissão. Então essa, na minha avaliação e na avaliação de todos aqueles que pensam saúde pública no Brasil, é a solução definitiva para a carência de profissional médico na rede pública do Brasil. Então não acreditamos que haja outro tipo de solução, que não seja uma solução passando pelo estabelecimento de uma carreira nacional do médico. Nós precisamos fortalecer a rede pública, começando a fortalecer o profissional, porque não existe hospital, não existe sistema público se não existir o indivíduo trabalhando. E, senhor presidente, a gente sabe muito bem que há muitos anos a máquina pública deste país foi desmantelada e esse processo de desmantelamento crônico e progressivo se deu não pela destruição única e simplesmente das paredes, não pela destruição única e simplesmente dos equipamentos que compõem as estruturas, a máquina administrativa do Brasil, não. O desmantelamento, a destruição do serviço público começou pela uma falta de política de recursos humanos. Começou quando foi imprimido na consciência do servidor público que ele era um detalhe diante dessa grandiosidade que é a máquina pública brasileira. Então, quando foi levado ao servidor público que ele não era a peça importante, fundamental, aí sim nós percebemos que o serviço público começou, em todas as áreas, não só de saúde, mas em todas as áreas, o serviço público começou a entrar num processo acelerado de desgaste e desmantelamento. Porque se você quer destruir um sistema, não precisa você pegar uma marreta e derrubar a parede, nem as portas. Basta você desestimular o servidor que nesse sistema trabalha. E aí você vai ter um sistema absolutamente desmantelado em pouco tempo. Foi mais ou menos isso que aconteceu no Brasil ao longo desses anos, sobretudo na saúde pública. Na hora em que o servidor da saúde pública, ele não se sentiu prestigiado, ele não se sentiu inserido numa carreira, ele não sofreu nenhum tipo de incentivo, por menor que fosse esse incentivo, no sentido de aprimoramento, no sentido de despertar na sua consciência e no seu coração a sua importância como vetor de transformação social dentro desse contexto de assistência pública na saúde, aí sim ele perdeu todo tipo de estímulo para trabalhar, e quando o servidor perde esse estímulo, perde esta gana, perde este vício, aí o serviço público se acaba. E é o que nós assistimos ao longo desses anos. E nós estamos vendo o serviço público do Brasil absolutamente desmantelado. Nós vemos a rede de atenção básica no Brasil sem funcionar. Nós vemos os grandes hospitais absurdamente povoados por pacientes nos corredores, nas enfermarias. Nós assistimos às multidões desassistidas de anônimos, perambulando de porta em porta de centros médicos, centros de assistências e hospitais, atrás de exames, buscando uma cirurgia ou até mesmo medicamentos, e não conseguem, porque nós vivemos esse momento de dificuldade. E aí, onde se insere a carreira nacional do médico, nós precisamos resgatar o servidor que compõe esse sistema público de saúde. Enquanto não colocarmos para trabalhar na rede pública o servidor comprometido, o servidor que compreenda a sua função e o seu papel nesse sistema, nós não vamos recuperar a máquina pública de saúde brasileira. Portanto, a PEC 46, da qual eu fui relator, tem, sobretudo,
este papel, o papel de resgatar a importância do servidor como um elemento primordial na assistência médica e hospitalar do brasileiro. Então, senhor presidente, essa matéria foi aprovada por unanimidade na CCJ e nós aguardamos e temos absoluta certeza que na próxima semana, uma semana que já acena com grandes matérias muito importantes a serem apreciadas por esse plenário, eu tenho uma convicção muito grande que este plenário também vai apreciar a PEC 46 e, se Deus quiser, essa matéria será aprovada. E daqui será encaminhada para a Câmara Federal, onde nós fazemos votos de que sofra uma tramitação rápida para que possa ser sancionada pela presidenta Dilma. E sim, aí nós teremos definitivamente uma solução para dar continuidade a este programa Mais Médico que foi implantado no sentido de suprir essa deficiência. Mas eu acredito que essa deficiência só vai ser suprida definitivamente com a carreira nacional do médico, que é propiciado por esta PEC 46, que eu fui relator na CCJ. Muito obrigado, senhor presidente.